antes da gente entrar no texto, eu queria compartilhar com os irmãos. Eu sempre gosto de tentar achar coisas para ilustrar algo no começo, né, de uma pregação, para tentar fazer com que a gente se identifique melhor com o problema a ser tratado, né? E eu queria hoje usar um filme. Não sei se vocês gostam de filme. Eu gosto bastante de filme. Eu assisto bastante filme. Não consigo assistir tanto quanto gostaria, mas até que assisto bem. E um dos filmes que me veio à memória aqui é aquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Vocês conhecem? Já assistiram esse filme? É um filme legal, né? Um é bem antigão, é bizarro também, e o mais novo é um pouco mais bizarro, e um pouco mais novo. Mas é um filme ali de um diretor meio doidão, tem alguns elementos muito interessantes nesse filme, mas nesse filme ele conta a história do Charlie, né? O Charlie, ele é um jovenzinho, um rapazinho, menino, muito pobre, né? Não tem nada. E ele encontra um bilhete dourado para visitar a fábrica de chocolate, né? E outras quatro crianças também encontram o mesmo bilhete. E é muito interessante, o que eu queria te chamar a atenção, não vou te contar o filme inteiro, até para não estragar a sua experiência, mas é muito interessante como que aquelas outras crianças, elas têm características muito diferentes umas das outras, né? E todas elas, a gente percebe que elas são extremamente ensimesmadas. Parece que é o propósito do filme mostrar isso. A sua própria maneira, cada uma daquelas crianças é cheia de si mesma, entendeu? Elas são egocêntricas, né? Uma dessas crianças é o Augustus. O Augustus, ele gosta de comer. E ele come sem parar, né? Ele encontrou um bilhete dourado, não é porque ele queria ir para a fábrica, não, é porque ele comia muito chocolate. E ele até morde, o filme conta, ele morde um pedaço do bilhete, porque ele até falou, nossa, isso aqui não é chocolate, poxa vida, né? E assim que ele encontra. E aí o Augustus, logo que eles entram na fábrica, o que acontece? Eles veem um jardim que o Willy Wonka fez. Um jardim comestível. Tudo pode comer, né? E ele é o primeiro que vai, todas as crianças vão, claro, mas ele vai que nem um doido, e vai comendo isso, e come uma árvore, come grama, e não come não sei lá o quê, e de repente ele vê, tem um lago de chocolate derretido. E aí ele abaixa ali para começar a beber daquele lago de chocolate, e aí o Willy Wonka fala, não pode, que você vai contaminar o chocolate, esse chocolate é o que a gente usa, né? É um lago que vinha de uma cachoeira de chocolate derretido, um negócio doido, sabe? E aí ele fala, não pode fazer isso, e o Augustus não está nem aí. Ele bebe, ele fica bebendo, até que ele cai no lago de chocolate, né? Ele quer tudo para ele não quer dividir nada com ninguém, ele não está nem aí para as regras, porque ele é cheio de si, né? E tem outros exemplos, tem por exemplo a Veruca. A Veruca é uma menina mimada, que ela é rica. E aí o pai dela comprou, ele montou uma fábrica, ele mudou na realidade a fábrica que ele tinha para conseguir comprar o máximo de chocolates possível para que encontrasse para ela, porque ela falou, eu quero ir para essa fábrica. E o pai dela fez isso por ela. E ela foi lá com o pai dela, e chega um determinado momento em que eles veem um dos setores da fábrica, é onde eles escolhem as nozes para os chocolates. E o filme é todo fantasioso, isso não existe na vida real, mas quem escolhe as nozes são os especialistas em nozes, que são os esquilos, né? E tem vários esquilos, e eles pegam as nozes e batem, essa que serve, eles abrem, jogam para lá, e a que não serve, eles jogam no lixo. E ela fica encantada, ela acha lindo aquilo. E ela é uma garota mimada, cheia de si. E ela quer o quê? Ela quer um daqueles. E aí, o pai dela pega o talão de cheque, quanto que você quer, Willy Wonka, por um desses esquilos? Ele fala, não estão à venda, porque não tem como eu te vender, eu preciso desses esquilos aqui, né? Nem tudo é comprável. O Willy Wonka não precisava de dinheiro, ele tinha uma gigante fábrica de chocolate, né? Então, ela desce, e ela vai até o local dos esquilos, sem permissão de ninguém, e o Willy Wonka deixa, fala, vem, ela vai ver. E aí os esquilos, ela quer pegar um esquilo, e os esquilos vêm e atacam ela, imobilizam ela, e aí ele vê, dentro da cabecinha dela, assim, se tinha alguma coisa que prestasse, como uma noz, e disse que não presta, e jogou dentro do lixo, junto com as demais nozes, né? E aí vai o pai dela atrás lá, com um funcionáriozinho do Willy Wonka, para ir atrás dessa menina, né? Tem também a Violet. A Violet, ela é campeã em tudo. E ela se sente a melhor de tudo, né? A melhor em todas as coisas. Ela é cheia de si também. E ela é campeã em mascar chiclete. Olha que coisa. Ela masca chicletes por muito tempo. Ela guarda. Ela está mascando um chiclete, ela guarda aqui atrás. É nojento. Mas ela guarda aqui assim. Fiquei pensando aqui, nossa, deve ser depiladinho, né? Porque deve doer um espelhinho aqui. Mas ela guarda o chiclete. E aí chega no momento de um chiclete que é uma refeição.
Essa que é a invenção do Willy Wonka. É um chiclete que mata a sua fome e que faz você sentir o sabor do café, do almoço e da sobremesa e da janta, não sei o que lá mais. Só que esse chiclete está numa fase de testes, né? E aí ela fala assim, mas eu quero esse chiclete. Por quê? Porque eu sou a campeã em mascar chicletes. Então se alguém deve provar primeiro esse chiclete, sou eu. E ela vai lá e pega o chiclete sem a permissão de ninguém. E masca. Ela começa a sentir os sabores. Mas aí chega na sobremesa, que era uma torta de amora, se eu não me engano. De framboesa, era alguma coisa roxa. Porque aí essa parte deu problema. Ela incha, ela fica como uma amora gigante, um negócio roxo, gigantesco lá. Sei lá o quê. E aí vão se acabando, né? Porque cada um vai ficando atrás de um processo, essas crianças cheias de si, né? E aí um último menino, que é o Mike, o penúltimo na realidade, o Mike, ele é muito inteligente. Ele conseguiu achar um bilhete porque ele hackeou o sistema. Ele hackeou o sistema, ele procurou uma forma de encontrar quais eram as probabilidades e onde seria mais fácil de encontrar um bilhete, e ele então encontrou, dessa forma, né? Hackeando, invadindo os servidores da fábrica do Willy Wonka. E aí ele encontra um bilhete dessa forma. E num determinado momento, tem uma certa invenção, ele entra numa máquina que ele não deveria, ele desobedece todas as leis, porque ele diz assim, isso é uma nova tecnologia, eu sou das tecnologias, então isso é para mim. E ele fica pequenininho, porque a tecnologia teletransporta ele para dentro de uma televisão, e era um problema que o chocolate chegava lá dentro, muito pequeno, então eles pegavam uma barra gigantesca, que a ideia era pegar um chocolate e teletransportar para você pela TV, né? É tudo ideia mirabolante, tá? Não é história real, não. Mas esse menino cheio de si, egocêntrico, ele vai até lá. E ele entra nessa máquina. E ele é teletransportado para a TV. Mas ele fica miudinho. Como os chocolates ficavam também, né? E é interessante nessa história, desse filme, que o menino que menos tem bens, ele é o menos cheio de si. Olha que interessante. Ele é o que mais pensa nos outros. O que menos tem, o que é menos rico, ele vive numa situação, o filme conta, uma situação de pobreza extrema, né? Uma casa que nem telhado tem direito, não tem direito o que comer na casa dele, né? Ele ganhava uma barra de chocolate por ano no aniversário, pra você ter uma ideia. O presente dele era tampinhas de pasta de dente que o pai dele trazia do serviço para montar um castelinho uma maquete da fábrica de chocolate, né? Mas é interessante como que esse filme retrata uma tendência que nós temos. Nós, seres humanos. Nós temos uma tendência egocêntrica. E esse filme retrata bem isso. Nós, não só as crianças, nós todos. Cada um à sua maneira, nós temos naturalmente uma tendência egocêntrica. Por quê? Porque esse egocentrismo, ele está no cerne do pecado nas nossas vidas, né? O cerne do pecado em nós está no crescimento do eu. Quando o eu se torna maior que Deus, nós sabemos que nada vai bem em seguida. E por isso que nós temos uma tendência ao egocentrismo. Porque esse egocentrismo, ele está enraizado no nosso pecado. Na realidade, nós vemos na história bíblica que o pecado entra na humanidade quando o eu decidiu escolher entre Deus e o que a serpente falava. O eu de Eva, o eu de Adão, escolheu entre, será que o que Deus está falando é verdade? Ou será que o que a serpente está falando é verdade, né? Quando o eu cresce demais e o Deus nas nossas vidas fica pequeno e nós damos pouca atenção para Ele, é aí que surge o pecado em nós, né? É aí que está o problema. E é por isso que nós precisamos adquirir uma compreensão desse imperativo, diminua. Nós temos que desenvolver em nós uma compreensão de diminuição. Porque se nós deixarmos a deriva a nossa vida e formos vivendo conforme a música toca, o eu cresce. O eu se torna muito maior. E facilmente todas as coisas ao seu redor se tornam sobre você. Você se torna o centro. A gente, naturalmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, tem essa tendência egocêntrica de deixar com que o eu cresça. E todo o restante diminui. Deus diminui. O próximo diminui. Tudo diminui. Porque se torna sobre a gente. Então nós precisamos de uma compreensão desse imperativo diminua.
E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, à luz da experiência de Paulo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10 primeiro. Na realidade, nós vamos meditar no capítulo 12, os versículos 6 a 10. Mas abra primeiro em 2 Coríntios, capítulo 10. Porque nós vamos olhar primeiro para alguns versículos ali nesse capítulo. Nós precisamos olhar um pouco para o entorno de 2 Coríntios para entender o que está acontecendo lá no capítulo 12, que é onde nós vamos, de fato, retirar algumas preciosas lições aqui para essa noite. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos dá e essa preciosa oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades que estão no texto sagrado, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua Palavra nas nossas vidas e te agradecemos pelo Senhor, num ato sobrenatural, manter a Tua Palavra intacta para nós, depois de tantos anos, ó Pai. Nós te louvamos por isso. E queremos pedir do Senhor, que o Senhor possa edificar os nossos corações essa noite, através da Tua Palavra exposta. Que o Senhor possa fazer isso através e apesar de mim mesmo. No nome do Filho Jesus, o nosso amado. Amém. Amém. Abriu aí? 2 Coríntios 2? Não. 2 Coríntios 10. Antes da gente entrar aqui em algum versículo, eu quero que você deixe aberto. E conforme eu vou falando, eu também vou passando aqui. Você vai vendo aqui, confere na tua Bíblia. Que assim você é muito enriquecido. Mas o que nós precisamos saber rapidamente sobre Paulo e os coríntios? Paulo tem uma treta com os coríntios, para falar português bem claro. Eles têm um relacionamento complicado, tá? É uma relação um pouquinho tensa. A gente percebe a tensão dessa relação no próprio teor da carta, principalmente da segunda carta. Porque Paulo menciona algumas coisas que os coríntios falam dele, né? E nisso a gente consegue perceber que existe sim uma tensão. A gente vê lá em 2 Coríntios 10, o versículo 10, que essa relação ela é complicada. Quando a gente vê o que Paulo diz sobre o que os coríntios falavam dele. Presta atenção. Ele diz assim, ó. Alguns de vocês aí, coríntios, dizem, as cartas deles são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Sabe o que eles estão dizendo, basicamente? Paulo é feio. Nas cartas ele parece um cara imponente. Ele parece um homem grande, parece uma pessoa de autoridade. Mas presencialmente, Paulo é feio. Paulo não tem nada que vale a pena ficar olhando, né? A presença dele é fraca. Significa que assim, eles lendo as cartas de Paulo, esperavam que fosse chegar um mega Paulo, né? E quando chega o Paulinho. É o Paulinho, é o fraquinho, é aquele que é enfraquecido pelas lutas da vida. E esse de fato é Paulo, né? Então, vê o nível das ofensas. Eles seguem mais, eles questionam até mesmo as motivações do apóstolo, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui em 2 Coríntios 10, lá para o versículo 2, a gente percebe que eles falam, alguns dentre eles, principalmente alguns falsos mestres que estavam surgindo ali na igreja em Corinto, diziam que, Paulo diz isso, ó, nos julgam como se andássemos segundo a carne, ou seja, tem gente aí que está dizendo que a gente anda segundo a carne. Paulo falando isso. Tem gente do meio de vocês que está dizendo que eu sou movido por motivações mundanas. Que é isso que é andar segundo a carne. Né? Que as minhas motivações são motivações simplesmente humanas. Né? Eles estão lançando dúvida sobre as motivações do apóstolo Paulo em tudo aquilo que ele diz. Né? Como se de alguma forma Paulo fosse menos pela aparência fraca dele, né? Ao que parece, a gente olhando aqui para todo esse capítulo 10, eles estavam duvidando da veracidade e da confiabilidade do apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles olhavam e falavam assim, nossa, o Paulo é tão duro assim nas cartas, mas quando chega aqui, é uma seda. Quando chega aqui é fraquinho, a voz não é tão grave, né? Eles estavam colocando ele, duvidando da autoridade do apostolado de Paulo, né? E principalmente estavam comparando Paulo com alguns falsos mestres, que eram denominados de superapóstolos, que aí sim, eram pessoas que ensinavam e que tinham eloquência. Pelo que Paulo fala aqui, parece isso.
pessoas com eloquência, pessoas com presença, mas que o conteúdo daquilo que eles falavam não chegava nem perto do que Paulo ensinava, porque não tinham de fato uma experiência com Jesus, né? Não tinham de fato uma experiência de um chamado como Paulo teve para ser apóstolo, né? E aí Paulo vai dizer que esses superapóstolos, eles se orgulhavam pelas suas realizações humanas. Eles se orgulhavam segundo a carne, né? Segundo as aparências. A gente vê lá em 2 Coríntios 11, 18. Ele diz, e visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Aqui Paulo, ele está lançando uma estratégia hipotética, né? Ele está dizendo, vocês se gloriam segundo a carne de vocês. Os falsos mestres que estão aí em Corinto, né? Se vocês se gloriam segundo a carne, se vocês usam parâmetros humanos para dizer quem que é melhor e quem que é pior, para se orgulhar, né? Então Paulo fala assim, vamos ver se eu consigo? Vamos ver se eu posso fazer isso, né? Paulo então, ele começa a listar, ele tem uma estratégia de maneira hipotética de falar assim, ó, se eu fosse me orgulhar, vamos supor, hipoteticamente falando, se eu fosse me orgulhar de acordo com os parâmetros de vocês, das minhas experiências, né? Se eu fosse querer crescer para cima de vocês, listando tudo aquilo que eu vivi com Deus, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tudo aquilo que eu vi Deus fazer, tudo aquilo que eu realizei na vida de pessoas, porque eles estavam usando isso, né? Para medir que Paulo é pior. Paulo é pior do que os superapóstolos, né? Paulo diz então, hipoteticamente falando, vamos ver se eu me enquadro, né? Vamos ver se Paulo tem de fato daquilo que se gloriar, né? E ele começa a mencionar lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 28. Ele começa a mencionar uma série de coisas pelas quais ele poderia se orgulhar, hipoteticamente. Coisas que fazem dele uma pessoa forte, que fazem dele uma pessoa com presença, que fazem dele uma pessoa vivida, uma pessoa que experimentou muito na trajetória de apóstolo, né? Que viveu muitas experiências ao lado de Deus, e que fariam dele um cara igual a esses superapóstolos, né? A gente vê que Paulo, segundo a carne, ele tem sim muito do que se orgulhar. Veja lá, por exemplo, no versículo 24 em diante, finalzinho do 24, diz que assim, ó, Paulo diz, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 5 vezes ele recebeu a pena máxima de açoites dos judeus, de chicotada. Porque eles acreditavam que 40 chicotadas podiam matar um homem. Então, para não matar, eles davam 39. 40 menos uma, para que ele não morresse. Era algo terrível. Ele diz que 5 vezes recebeu dessas açoitadas dos judeus. Diz mais, 3 vezes fui açoitado com varas, não com chicote. Uma vez fui apedrejado. E lembrando que apedrejamento naquela época visava a morte, né? Não era simplesmente para dar uma lição, para dar um couro em alguém. Não, era para matar. Paulo quase morreu. Ele diz, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Ele continua dizendo, em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Viveu muito perigo, né? Paulo diz, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, também muitas vezes. Em frio e nudez, também. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo tem sim muito do que se orgulhar diante dos falsos mestres. Ele tem sim como dar uma bela de uma carteirada e mostrar assim, olha tudo que eu vivi. Se eu estou vivo é porque Deus está na minha vida, né? Porque não é possível, já tentaram me matar tantas vezes, né? Como é que vocês querem dizer que o que eu estou falando está errado? Como é que vocês querem dizer que, eu não tenho autoridade de apóstolo, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Só que Paulo chega a uma resolução, que nós vamos olhar para ela. Lá no versículo 30, ele diz assim, portanto, se devo me orgulhar, ou seja, se eu vou me orgulhar das coisas que eu vivi, eu prefiro que sejam das coisas que mostram como sou fraco. Paulo não quer se orgulhar por essas coisas que mostram ele como uma pessoa forte, que aguenta muita pancada. Ele não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer se orgulhar por aquilo que faz dele fraco. Ou seja, ele quer se orgulhar por ser feio, vamos supor. Estão dizendo que minha presença é fraca?
Eu sou feinho, sou baixinho, meio... Eu já apanhei da vida, sou meio cego, a gente vê isso em outras cartas, em Gálatas ele fala disso. Sou meio ceguinho, não enxergo direito. Chego meio que mancando de tanto que eu já apanhei. Eu me orgulho disso. De ser pouco, de ser fraco. De ser aparentemente ruinzinho, né? Mas antes da gente olhar para o porquê que Paulo prefere se orgulhar daquilo que o enfraquece, Paulo ainda dá mais uma última carteirada, né? Ele chega lá com o passaporte do apostolado dele. E o passaporte do apostolado de Paulo está em 2 Coríntios 12, que já é o capítulo que nós vamos explanar mais nessa noite. Ele diz assim, ó, é a última carteirada, hipotética, né? Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, que é o que ele falou lá no 30, eu não vou me orgulhar, me gloriar segundo a carne, segundo as coisas que me fazem forte. Eu não vou segundo esse padrão mundano, não. Eu quero me orgulhar por aquilo que me faz fraco. Mas, mesmo que não seja conveniente, se eu fosse me orgulhar, vou falar para vocês a respeito das visões e das revelações do Senhor. Aqui Paulo ele sai de si, quase que literalmente, né? Ele sai de si. Lá do versículo 2 ao versículo 5, Paulo começa a falar na terceira pessoa, mas ele está falando dele. A gente vê isso lá no versículo 6, fica claro. E ele diz assim, ó, eu conheço um homem em Cristo, um irmão em Cristo, ele está dizendo, mas ele tá tipo assim, eu estou saindo de mim, vou falar como se eu fosse outra pessoa, vou falar do Paulo lá, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. O que significa isso? Na cultura judaica eles entendiam que tinham 3 céus, alguns mais, alguns menos, mas pelo menos 3 céus, né? Que era a ideia do céu visível, que nós olhamos é o primeiro. Tinha o segundo céu, que é onde estão os astros, né, onde estão as estrelas, a lua, o sol. Está no segundo céu, né, que é acima desse que nós vemos. E o terceiro céu é o paraíso. Eles entendiam dessa forma. Tá? Então, basicamente, está dizendo, ó, conheço um cara que foi para o céu, que foi para o paraíso. Se isso foi no corpo, ele continua dizendo, ou fora do corpo, ou seja, se foi uma experiência corpórea, ou se foi uma experiência espiritual, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, que eu não sei se ele foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabe. Eu sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. Olha ele falando. E ouviu palavras indizíveis, que nenhum tem permissão para repetir. Paulo fala que vai dizer da revelação, mas ele não fala da revelação porque ele não pode falar. Não é permitido que ele fale, né? E aí ele diz, desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Paulo quer, de uma maneira desconcertada, dizer aquilo que ele viveu. Uma experiência com Deus, uma experiência de revelação, uma experiência onde Deus mostrou para ele coisas indizíveis. Mostrou aquilo que homem jamais viu, né? Mostrou aquelas coisas que deixam a gente louco, dão um nó na nossa cabeça, aquelas coisas do Apocalipse, aquelas revelações, né? Foi isso que ele viu. Mas Paulo, ele tem uma intenção muito clara em não compartilhar os detalhes da sua experiência. Porque ele não quer se orgulhar disso, ele prefere não. Ele sabe que não é conveniente se orgulhar dessas coisas, como está dizendo ali. Não é conveniente, ele não precisa disso. Ele prefere se orgulhar das fraquezas. Ele prefere compartilhar sobre aquilo que faz ele menor. Não aquilo que faz ele maior e melhor do que os demais. Ele quer compartilhar um Paulo que é um Paulo inferior. Ele quer propositalmente fazer isso. E aí a pergunta é, por que Paulo se gloria das suas fraquezas? Por quê? Qual que é o motivo disso? Né? É isso que nós vemos no restante aqui, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Por que Paulo prefere se gloriar das suas fraquezas? Lá no versículo 6 diz, se eu vier a gloriar-me por essas revelações, pelas coisas que eu já passei, né? Que nós vimos aqui no capítulo 11. Se eu vier a gloriar-me por todas as coisas que aconteceram comigo, pelas vezes que eu fui açoitado, pelas vezes que eu quase morri, se eu vier a gloriar-me por tudo isso, não serei louco, ele diz no versículo 6. Porque eu vou estar falando a verdade. Paulo não está mentindo. Ele passou de fato por tudo isso. Ele não vai estar exagerando, aumentando. Ele de fato viveu essas experiências. Só que olha que interessante. Evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Isso é interessante.
Eu queria te chamar a atenção, porque isso aqui é um princípio, é um valor importante do apóstolo Paulo. Por isso que ele prefere se gloriar das suas fraquezas. Ele não quer que as pessoas se preocupem mais com o Paulo do que com a mensagem que Paulo prega. Entendeu? Ele não quer que as pessoas fiquem mais encantadas com a maneira com que Paulo fala do que com a mensagem pregada por Paulo. É por isso. O valor de Paulo é que ele não quer que as suas experiências sejam mais importantes do que o Cristo a quem ele anuncia. Ele não quer isso. Ele não quer de nenhuma maneira ter uma aparência forte e mostrar as coisas que ele pode bater no peito e dizer que eu vivi. Por que ele não quer isso? Porque ele não quer que isso ofusque de nenhuma forma o evangelho que ele pregava. A experiência de Paulo é uma coisa pessoal, uma coisa intransferível, que ele teve com o Senhor. E ele sabe que compartilhar dessa experiência pode atrair muitos olhares para ele, né? Pode convencer muita gente. Só que ele sabe que ele não precisa disso. Porque o principal não é o pregador Paulo. O principal não é o apóstolo Paulo. O principal não é outros pregadores. O principal não sou eu. Muito menos eu. Ou o pregador tal que você assiste na internet. O principal não é quem traz essa mensagem, mas o principal é a mensagem pregada, né? O principal é olhar para o Cristo anunciado através das letras escritas por Paulo. Esse é o principal. O principal é o conteúdo de Paulo, né? É muito interessante, eu quero te convidar a num outro momento, anota aí na tua Bíblia, aí, ó, leia 2 Coríntios capítulo 4. Porque em 2 Coríntios 4, ele explica exatamente isso. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 7, ele diz que ele tem um tesouro como em vasos de barro. É por isso que ele não se preocupa em se orgulhar das coisas que fazem ele parecer forte. Porque ele sabe que ele é um vaso de barro, ele é um vaso frágil, quebrado, torto. Tipo aquela canequinha já bem lascada, que já foi colada várias vezes. É um vaso feio, mas que possui um tesouro dentro. Entende? Por isso que o principal não é o pregador. O principal não é a aparência. O principal não é o parâmetro humano com o qual a gente estabelece se uma coisa é melhor do que a outra. O principal é o conteúdo. É o Cristo sendo pregado e sendo anunciado. E Paulo entende isso. Ele quer ser diminuído. Entende? Para que Cristo cresça. Se eu ser forte vai atrapalhar quem está vendo. Paulo está dizendo isso. Se eu me parecer forte e bonzão, vai atrapalhar quem está vendo de enxergar Cristo, então que eu seja fraco. É isso que Paulo está dizendo. Que eu diminua. E é interessante que essa compreensão não é só de Paulo. Essa compreensão nós vemos em outros momentos. João Batista tem a mesma compreensão. João Batista lá no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 29 e 30. Diz assim, que ele cresça, João Batista diz, que ele cresça, convém que ele cresça, e que eu diminua, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. João está dizendo que ele é um amigo do noivo, ele vai dizer isso aqui. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que é João, ele está presente, ele escuta, se alegra muito por causa do noivo. Mas essa alegria já se cumpriu em mim, mas convém que ele cresça. Ele é o noivo. Ele é o centro, né? E Paulo, eu sou só um vaso. A sua vida é um vaso de barro. É um vaso frágil, não é um vaso de ouro, bem trabalhado, bonito, com diamantes. Não é um vaso assim. Nossa vida é um vaso de barro, mas que deve transmitir um tesouro dentro. E o tesouro é Cristo, né? Paulo não quer que nada atrapalhe a igreja de enxergar Cristo na vida dele. Por isso, ele se orgulha das suas fraquezas. E Deus tem um recurso interessante para fazer com que Paulo fique humilde. Ele vai trabalhar isso lá nos versículos 7 até o versículo 9.
como que Deus mantém Paulo humilde? Porque Paulo viveu tantas coisas, né? Paulo teve tantas experiências com Deus. Paulo, ele tem muito do que se orgulhar. A gente vê isso aqui. Parece até que Paulo tem uma espécie de desabafo no capítulo 11, né? Ele está meio chateado com os caras lá, né? Com os coríntios. E aí, ele desabafa. Ele fala, se eu fosse me orgulhar, eu diria isso. Mas eu não vou me orgulhar. É meio que isso que ele faz. Só que Deus tem uma forma de manter Paulo humilde. Deus tem uma forma. E diz lá no versículo 7, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Né? Foi posto um espinho na carne de Paulo. A ideia desse espinho é de uma aflição persistente. Né? Uma aflição que persiste, que não vai embora. Né? Algo que causa algum incômodo nele. Em outros momentos na Escritura nós vemos isso. Mesmo que em momentos onde a língua escrita é outra, né? Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. Lá em Números 33, 55, vai mencionar nações vizinhas como um espinho nos olhos e aguilhões nas costas. É a ideia daqueles que os perturbam na terra que vocês irão morar. Né? Lá em Josué 23 tem a mesma imagem. Por isso a gente consegue entender que o espinho na carne é algo que incomoda. É uma aflição que é persistente. O que mais nós conseguimos saber disso? Olhando para o restante do versículo 7, vai dizer que é um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Né? Dizer que é um mensageiro de Satanás é dizer que é uma coisa espiritual, é uma coisa intencionalmente espiritual, colocada na vida de Paulo. Deus deu uma permissão para que o inimigo incomode ele. Né? Deus deu essa permissão. Não é uma coisa simplesmente da coincidência da vida, de que existem dias bons e dias ruins para os bons e para os maus. Não. Paulo estava tendo mais dias maus, aparentemente. Porque era uma permissão de Deus na vida dele. Era algo espiritual. E o propósito dessa coisa era dar constantes pancadas nele, a fim de que ele ficasse fraco. Né? Você quer que eu te diga o que é o espinho na carne? Eu não consigo. Eu acho que ninguém consegue. Não é claro. O texto não é claro. O texto não diz exatamente tantas informações para que a gente saiba o que é. O que nós podemos saber é que era uma aflição muito persistente. Só que nós conseguimos olhar para as circunstâncias que Paulo viveu, identificar. Essas circunstâncias por si só eram um grande espinho na carne. Eu acho que ir para outros lados, de pensar que talvez fosse uma depressão que Paulo tivesse, algo interno nele, eu acho que é demais. Basta a gente olhar para os sofrimentos que Paulo experimentou na vida dele. Ele não teve uma vida fácil. Né? Vamos olhar de novo para o que está lá em 2 Coríntios 11. Olha o que ele diz, de novo. Ele viveu prisões, viveu açoites, 5 vezes recebeu dos judeus 40 açoites menos 1. Foi açoitado com varas 3 vezes, uma vez foi apedrejado, 3 vezes naufragou. Ficou uma noite e um dia boiando no mar. Né? Olha quanta coisa que ele viveu. Olha o estresse que ele tem aqui com os coríntios também. A realidade, a gente olhando também para o livro de Atos, nós vemos isso. A realidade é, Paulo não teve sequer 1 minuto de paz na vida dele, depois da sua conversão. Paulo não experimentou mais paz. Paulo não experimentou mais tranquilidade. Não experimentou mais isso. Né? Sempre tinha alguma coisa que afligia ele. Seja uma prisão, seja um povo rebelde, seja um povo que não ouvia, seja a gente tacando pedra, seja a gente açoitando, seja a gente acusando, sempre tinha alguma coisa. Ele teve também problema de visão, né? Não enxergava direito depois de um determinado momento, apanhou muito na vida. Final de 2 Coríntios 11 diz que ele foi perseguido numa cidade, na cidade de Damasco, e ele foi colocado para fora, salvo numa cesta, pelas muralhas da cidade. Não deve ter sido fácil essa experiência, né? Várias vezes saiu, sacudiu a poeira na cidade, foi para a próxima cidade. Paulo não teve 1 minuto sequer de paz na vida dele. E ele pede a Deus, Deus, me livra disso. O versículo 8 diz isso, ó. 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Ele pediu, Deus, me ajuda, né? Me livra dessa aflição persistente, seja ela das perseguições, seja dos açoites, do apedrejamento, do sofrimento, né? Me livra disso. Ele pede um fôlego em meio a esse mar de problemas que ele vive.
Ele pede para conseguir ali, tá sendo consumido pelas ondas, me dá um fôlego, deixa eu só respirar rapidinho, Deus. Porque vem um problema atrás do outro na minha vida. E Deus gracioso, misericordioso, diz que não. Deus diz não. Paulo pede por alívio e Deus nega. Paulo pede por um pingo de paz e Deus fala assim: hoje não, hoje não, hoje não. Não é para você isso. Mas a resposta de Deus para Paulo é de uma profundidade gigantesca. Deus diz assim: a minha graça é o que basta para você. Você quer paz? Não. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa graça que Deus está falando para Paulo não é um conceito, tá? Não é uma graça ideológica, não é um ideal de graça, não é um conceito da graça. Essa graça que ele está falando, ela é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. A manifestação suprema da graça de Deus para a humanidade. O que ele está dizendo para Paulo é: Jesus te basta. Jesus é suficiente para você, né? Jesus é tudo o que você precisa. Você pode não ter nada nessa vida. Você pode não ter nada, pode faltar tudo. Mas se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. E você pode ter tudo nessa vida. Você pode ter todos os bens, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter muito dinheiro sobrando, você pode ter todas aquelas coisas que fazem de você uma pessoa aparentemente forte, um vencedor na vida. Você pode ter tudo isso e sem Cristo você não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Porque para quem não tem nada e tem Cristo, ele tem sede, Jesus é água. Para quem não tem nada, mas tem Cristo, você tem fome, ele é pão. Você está perdido, ele é o caminho. Você está morto, ele é vida. Você só ouve mentiras, ele é a verdade. Você busca um lugar para pertencer, ele é o cabeça da igreja. Ele é a porta, ele é a videira, ele é tudo. Para quem não tem nada, se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Tudo. Deus tem um jeito de trabalhar na nossa fraqueza e não na nossa força. Ele continua dizendo assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um estudioso, um teólogo chamado Colin Kruse, que ele diz que a resposta do Senhor ao pedido de Paulo, para que o Senhor removesse a perturbação, removesse o espinho, objetivou lembrar ao apóstolo que o poder de Deus se revela nos fracos. Deus é assim. Deus trabalha assim. Tem um porquê disso, mas Deus trabalha assim. O poder de Deus não está na força deste mundo, e nunca vai estar. O poder de Deus não está no maior governo do mundo. O poder de Deus não está nas coisas poderosas desse mundo, no exército poderoso, não está nisso. Os judeus pensavam na vinda do Messias de que ele seria um grande guerreiro que venceria César. Eles achavam que Cristo teria um poder humano. Mas o poder de Deus não está na força desse mundo, não está no status, não está na honra que as pessoas conferem, não está em nada disso. A maior manifestação do poder de Deus, a maior manifestação do poder de Deus, do poder do Evangelho, está num carpinteiro pendurado numa cruz de madeira. É a maior manifestação do poder de Deus. É aquilo que salvou a minha vida, que me libertou da condição que eu estava e que te liberta também. A maior manifestação do poder de Deus na história humana não está num burguês, não. Não está num dono de terras, não. Não está num rei, não. Está num carpinteiro pendurado numa cruz. Um carpinteiro sofrido. Um carpinteiro queimado de sol. Um carpinteiro que foi açoitado, com poucas vestes e uma cruz de espinho na cabeça. É ali que está o poder de Deus.
Deus manifesta o seu poder na história, na simplicidade da sua criação, não na glória. Ele escolhe agir assim, porque Deus quer nos livrar da nossa própria força. Ele quer me livrar da força que eu acho que eu tenho. Ele quer te livrar da força que você acha que você tem, né? Dessa forma, nos livrando da nossa força, nossa dependência está nele. Deus não deixa a gente passar fome. Jesus nos deixa isso muito claro. A sua vida, você vê isso, né? Deus não deixa a gente passar fome. Deus não deixa a gente passar necessidade. A gente passa vontade às vezes, mas necessidade não. Deus não deixa isso acontecer. Mas Ele às vezes nos mantém fracos, para que a nossa dependência esteja só nele, e não na nossa força. É assim que o poder dele se revela e é aperfeiçoado na fraqueza. É no fraco que confia sua vida nas mãos do Salvador. E existe um desfecho natural no versículo 10, de tudo isso que Paulo aprendeu com Cristo. Porque daí ele olha para as fraquezas de modo diferente. Ele olha para as situações que fazem dele um homem fraco de uma forma diferente. Ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Ele tem uma satisfação que vem de Cristo. Não é que essas coisas se tornaram prazerosas, não é isso. Não é que as fraquezas, que os açoites se tornaram melhores, né? Não é isso. Mas é porque tem um propósito. Porque nisso em que ele é fraco, naquilo que ele é fraco, o que enfraquece ele, o poder de Deus se manifesta na sua vida. O poder de Deus é revelado na sua vida. E ele conclui o versículo 10 dizendo: porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Amém? Eu apanhei preparando isso daqui. Mas o que nós podemos tirar disso tudo? Essa foi só a introdução, brincadeira. É só um formato diferente. Mas eu queria trazer rapidinho, só para a gente concluir e você ter assim, o que eu guardo disso tudo, né? A gente encontra nesse texto aqui, nesses versículos, 3 facilitadores para o diminua. 3 facilitadores para nos diminuirmos, né? Quais são esses facilitadores? Primeiro, é o esvaziamento. Da mesma forma como Paulo não queria se orgulhar por aquilo que ele era forte, porque ele não quer que as pessoas se preocupem com ele, mas não olhem para ele com mais importância do que a mensagem que ele tinha. Nós também precisamos desse mesmo esvaziamento. Nós temos que, ao invés de sermos cheios de si, precisamos estar vazios de nós mesmos e cheios de Cristo. De modo que toda a atenção que é atraída para a nossa vida não seja para nós, não se volte para nós, mas sim para Cristo. Assim, nunca viva a sua vida de modo que a atenção se volte para você. Nunca viva dessa forma. Querendo trazer glória para você. Querendo mostrar que você é bom, que você consegue, que você é isso, que você é aquilo. Não faça isso, mas sim aponte para Cristo. Nossa vida tem que ser uma seta que aponta constantemente para Jesus. E tudo aquilo que a gente faz precisa apontar para Jesus. Não é que qualquer pessoa que vem falar com você, você fala assim, olha para Jesus. Não, mas o que você faz, como você responde, como você reage, isso aponta para Cristo. É assim que nós precisamos viver nossa vida. A nossa atitude precisa ser a atitude de Cristo, né? Precisa ser. Um segundo facilitador é o entendimento. Nós precisamos adquirir entendimento da graça de Deus. Esse entendimento que Paulo tem, de que a graça é tudo o que nós precisamos. A gente precisa entender isso. Entender que na vida, a dura realidade é que existem fraquezas que vão persistir. Você sabe disso, eu sei disso. Existem coisas que nos fazem fraco, que essas coisas vão persistir, coisas que nos fazem fracos. Fraquezas nossas, né? Desconfortos que nunca vão passar. Mas assim como Paulo, nós precisamos entender que a graça é suficiente para nós. Que Jesus é suficiente para nós. E dizer que Jesus é suficiente é de fato confiar e depender dele.
Pode ser que você olhe algum dia e fale, nossa, vai faltar. Mas confia em Jesus. Porque Ele não deixa faltar. Ele é pão para o que tem fome. Ele é água para o que tem sede. Ele é tudo e absolutamente tudo que nós precisamos. Por isso que Ele fala, a graça te basta. Quer parecer forte? Não vai. Porque a graça te basta. Já é muito mais do que o que você merece, do que eu mereço. Né? E um último facilitador do diminua é um enfoque. Nós precisamos ter um enfoque das circunstâncias. Enfoque é mudar o nosso olhar. Mudar o nosso olhar para a vida e para as circunstâncias da vida. Para os problemas. Né? Da mesma forma como Paulo. Paulo olha para as fraquezas com alegria. Porque ele sabe que através dessas fraquezas é que o poder de Cristo é manifestado através da minha vida, na vida das pessoas. Através das fraquezas é que eu posso mostrar para as pessoas, olha como que Cristo me sustenta. Olha como Ele é bom. Olha como Ele é maravilhoso. Olha o que Ele faz com uma peça quebrada nas mãos. Né? E assim a gente se alegra. Não porque a fraqueza se torna boa, ela não se torna. Né? Não se torna. Os incômodos são incômodos. E vão ser. Mas nós mudamos o nosso olhar. Isso é enfoque das circunstâncias, né? Nós olhamos para as circunstâncias e nos alegramos porque sabemos que essas circunstâncias nos fazem mais dependentes dele. Amém? Que a gente possa se diminuir. Que ao invés da gente pensar de nós como se nós fôssemos os melhores, como se nós queremos a posição mais alta, queremos o reconhecimento, que possamos buscar o contrário. Que possamos buscar, olhar para o que é fraco em nós, porque é pouco, e nos alegrar nas fraquezas, sabendo que a graça de Deus nos é suficiente.